A paz do Senhor, meus irmãos. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem, porque aqui nós vamos para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos, lição de número 4. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o verdadeiro discípulo de Cristo é submisso à sua liderança. E sempre, como eu gosto de fazer, trazer aqui já uma reflexão a partir do próprio título da lição, para a gente já começar a abrir a mente aí dos nossos alunos, para a gente já começar a abrir estrada na mente dos nossos alunos, através já do título, né? Porque com certeza o autor, ao colocar esse título, ele já está pensando no corpo da lição, no contexto da lição, e é bom a gente pensar um pouquinho também sobre o título da lição. E eu sempre gosto de fazer essa ponderação sobre o verdadeiro e o falso discípulo. Porque o verdadeiro discípulo de Cristo é submisso. Segue-se que, se o verdadeiro é submisso, o falso discípulo, o discípulo que está vivendo de uma maneira errada no nosso meio, ele vai ter sim dificuldades para a submissão. Então, se a característica de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro discípulo, é submissão, o falso discípulo, com certeza você vai detectar ele com essa incapacidade ou com essa dificuldade de se submeter à liderança. E se a gente olhar por essa prisma, se a gente olhar por essa ótica, olha o tanto de gente no nosso meio que está reprovada. Pessoas que têm dificuldade de se submeter à liderança. E eu não só digo, irmão, membros se submeterem a líderes e a pastores. Eu estou falando de pastores que têm dificuldade de se submeter a outros pastores, a outros líderes que estão acima dele. E a gente vê que nessa lição o apóstolo João está tratando justamente de um líder que tem dificuldade de se submeter à liderança que está acima dele, que seria o próprio apóstolo João. Tá? Então, eu coloquei aqui essa palavra submisso, né? Essa palavra submissão, ela quer dizer no dicionário uma disposição para obedecer. Como que uma pessoa que ainda não passou pelo Cristo, não passou pelo Calvário, não passou pela cruz do Senhor, não negou a si mesmo, não tomou a sua cruz a cada dia, não está seguindo a Cristo, essa pessoa não vai ter facilidade de se submeter. Ela não terá essa disposição. A palavra submissão quer dizer alguém que está com uma disposição para obedecer. Gente, humanamente falando, a gente não tem essa disposição para obedecer às outras pessoas. Nós somos seres caídos. Nós somos seres mergulhados no pecado. Se a gente não tiver passado pela experiência do novo nascimento, se a gente não tiver aprendido com Jesus de Nazaré, que é o nosso exemplo de humildade, de serviço, se a gente não tiver aprendido com as Escrituras, dificilmente você vai ver uma pessoa como essa se submeter a outras pessoas. Ok? Então essa característica ela é muito nítida de você destacar na igreja. Porque a gente hoje está vivendo um tempo em que as pessoas não querem mais ser guiadas, dirigidas, governadas. As pessoas querem viver a sua própria vida, o seu próprio destino, a sua própria história. Elas não querem ser pastoreadas, elas querem ser bajuladas. Quando há uma cobrança, quando há uma repreensão, elas pulam do barco. Não sei se você aí na sua igreja é assim, porque nas nossas aqui, na nossa região é assim. Você fala para uma pessoa, repreende ela já pega a carta de mudança e vai para outra. Aí o pastor lá recebe de braços abertos, porque essa é a nossa função, é receber as pessoas também. Mas chega lá, ela recebe uma repreensão, ela vê que não é tudo aquilo, aí ela pega e vai para outro lugar. E nunca na história da igreja a gente viu um tempo como esse de migração, em que um membro está numa igreja um ano, no outro ano ele já está na igreja vizinha ou na concorrente. E aí ele fica 1 ano, 2 anos, ele tem dificuldade de submeter, porque está na origem, no seu novo nascimento, ele não nasceu de novo, ele vai tentar se submeter, ele vai tentar ali vivenciar os costumes daquela nova congregação, ele não vai dar conta de submeter, aí o pastor aperta um pouquinho só, que aperta ele já pega a carta de mudança e vai para outra. E a gente nunca viu um período como esse, tão complexo, em que nós recebemos uma família
Ficamos muito felizes em receber uma família na igreja, mas daqui a pouco você vê uma outra indo embora porque você teve que chamar a atenção daquela pessoa. Isso é muito triste, mas é uma realidade. Nós somos professores, nós não estamos aqui para encobrir nada, nós estamos aqui para falar a verdade, aprendermos, e na hora que você estiver dando uma aula aí, seja instrumento de Deus para, quem sabe, tentar mudar esse cenário, porque só a palavra de Deus tem o poder de mudar os cenários, tá? Vamos aqui então para o nosso texto de referência, que está num texto que para mim é um dos mais lindos do Novo Testamento, quando Jesus ali está participando ali da última ceia com os discípulos, João capítulo de número 13, e nos preparativos ainda da ceia, ele vai fazer uma ação que vai constranger o coração de todos os discípulos e vai nos deixar aqui um ensinamento espantoso e fantástico sobre o que é você ser humilde, você se submeter a outra pessoa, você se tornar escravo de outra pessoa. O que Jesus está fazendo aqui é um papel que o escravo tinha que fazer. Os discípulos não iam lavar os pés uns dos outros, porque essa era uma função de escravo. E Jesus aqui, quando ele pega uma bacia de água, pega a toalha e vai lavar o pé dos discípulos, ele está fazendo a função do escravo. E ele está mostrando para os discípulos, na prática, que nós somos servos uns dos outros. E a palavra servo no Novo Testamento, quando ela foi traduzida para um Novo Testamento, na verdade, para amenizar um pouco o impacto da palavra servo, que é o original quer dizer escravo, eles colocaram a palavra servo. Mas o original do grego, doulos, quer dizer isto mesmo, escravo. Nós fomos comprados no mercado de escravos. Nós estávamos escravizados pelo pecado, por Satanás, pelo mundo, pela nossa própria vontade, nós éramos escravos. Deus, através do seu Cristo, seu Filho, nos comprou do mercado de escravos. Nós éramos esses doulos, esses escravos que estávamos esperando alguém nos comprar para servirmos a esta pessoa que nos comprasse. O que Deus faz através de Cristo? Nos compra por bom preço, como diz as Escrituras. E hoje nós não somos mais servos de nós mesmos, nós somos servos daquele que nos comprou, o nosso Deus. Por isso nós somos escravos, nós somos doulos. Jesus estava mostrando isso aqui para eles. Gente, vocês agora têm uma liberdade no mundo espiritual, mas essa liberdade que vocês têm é uma liberdade para servir ao Pai. E eu vou mostrar para vocês como é que isso funciona. Eles se espantaram, falaram, não, Jesus, não lava meus pés. Não, Jesus, não, negativo. O que eu vou fazer agora, você não vai entender agora, mas você um dia vai entender. Glórias a Deus. E tem gente, irmão, olha para cá, tem gente que até hoje não entendeu o que é isso. Tem gente que até hoje nunca entendeu que a vida dele como cristão é servir ao outro. O nosso papel não é servir a nós mesmos, não é fazer a nossa vontade. É fazer na vontade de Deus, a gente vai acabar servindo ao nosso irmão. Amém? E olha o texto sagrado que diz João 13, capítulo 13, versículo 3 em diante, que diz, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus. Eu destaquei essa expressão, toda ela, porque é muito linda. A gente só vai fazer alguma coisa para Deus uma vez que a gente tiver consciência do que nós somos e do que nós estamos fazendo aqui. Jesus tinha consciência de quem ele era, do que ele estava fazendo aqui e para onde ele ia voltar. Por isso que aquilo ali não foi pesado para ele. Por quê? Porque ele sabia que a função naquele momento dele, o papel que ele estava exercendo naquele momento, era um papel exatamente que ele deveria fazer aquilo. E também nós. Se nós não estamos fazendo aquilo pelo qual Deus nos ordenou que devíamos fazer, é porque a gente não tem consciência do que nós somos e daquilo que nós faremos para Ele, para onde a gente vai. Vai voltar. Nossa origem é em Deus, nós estamos fazendo um trabalho para Deus e vamos voltar para Deus. Por isso, não é um peso para nós servir a igreja, servir aos irmãos, porque esse é o nosso papel, é a nossa nova natureza. A gente nasceu para isso. Nós agirmos conforme esse mandamento de amar a Deus e amar aos nossos irmãos. Esse é um mandamento que nos torna no caminho da nossa nova natureza. Amém, irmãos? Glória a Deus. Antigamente a gente poderia até fazer com medo da lei, da punição da lei. Hoje a gente não faz com medo da punição da lei. A gente cumpre o mandamento de amar a Deus e amar o próximo, simplesmente porque é a nova natureza em Cristo
e com a bendita presença do Espírito Santo vai nos levar para isso. Justamente isso Jesus está mostrando aqui, quando ele tem consciência de quem ele é e de onde ele veio e para onde ele estava retornando após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Verso 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. O que estava acontecendo aqui? Jesus manda os discípulos prepararem a ceia. Eles foram lá, prepararam o local, arrumaram a mesa, arrumaram os alimentos, arrumaram tudo. Eles só esqueceram de um detalhe, convidar um escravo para lavar o pé dos convidados. Todas as pessoas, ao entrar na casa de um judeu, ele tinha que ser recepcionado por um escravo. Esse escravo tinha a função de lavar o pé dos discípulos todos. Era a função do doulos, do escravo. Como era uma reunião secreta, uma última reunião, Jesus queria ter um particular só com eles, eles não chamaram nenhum escravo, nenhuma pessoa para fazer essa função de lavar os pés. E eles já haviam se assentado à mesa. E eu imagino a cena, um olhando para a cara do outro, imaginando quem vai lavar o pé de quem agora. Será que vai ser Pedro? Será que vai ser Mateus? Será que vai ser João? Será que vai ser o Judas? Quem vai lavar o pé de quem agora? Agora eu quero ver. Quando pensam que não, Jesus se levanta, porque Jesus já sabia a mente deles, o que eles estavam pensando. Jesus, para dar essa linda lição neles, Jesus se coloca de pé, cinge-se, toma uma toalha, toma uma bacia de águas e começa a lavar o pé de um por um deles. E essa lição nunca mais saiu do coração dos discípulos. Verso 5, depois deitou água em uma bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los. Eu coloquei essa expressão entre parênteses aí, eu acrescentei um acréscimo meu, e começou, né? É uma disposição para obedecer. É submissão. Ele estava mostrando um exemplo de submissão. A submissão é uma disposição para obedecer. Ele estava obedecendo ao Pai, ele estava obedecendo a sua missão ali. Em obediência à sua missão, ele estava fazendo a função do doulos, do escravo do local. Não tinha nenhum escravo, então Jesus se fez o menor entre eles. Jesus literalmente se fez escravo, literalmente ele se fez o menor naquela sala de reuniões. Versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas meus pés a mim? Aí eu acrescento entre parênteses de novo, né? Essa pergunta de Pedro quer dizer para Jesus, que disposição é essa, Jesus? Então quer dizer que você agora é escravo da gente? Eles sabiam o que Jesus estava fazendo, irmão. Eles sabiam que aquela função não era para um convidado especial como Jesus era. Na verdade, aquele serviço nem os discípulos queriam fazer. Imagina o dono da festa, o dono do local, o senhor, o mestre, o rabi, a pessoa especial no local. Ele não devia nunca ter feito aquilo. Entre eles deveriam ter escolhido o mais simples entre eles, e eles não tiveram essa disposição, essa mentalidade, eles não tiveram. Por isso que Jesus, que era o maior da festa, vai ensinar para eles que, na verdade, no reino de Deus, esse polo é invertido, que o maior é o menor e o menor é o maior. Quer ser o maior? Sirva a todos. Quer ser o maior? Sirva uns aos outros. Quer ser destaque? Seja o menor. Ele vai ensinar isso aqui, uma disposição fantástica que o apóstolo Pedro vai perguntar, Jesus, que disposição é essa que o Senhor está fazendo? Somente o doulos deveria estar lavando pés uns dos outros. Nem nós temos essa disposição, Jesus. O que o Senhor está fazendo? O Senhor está me constrangendo, Jesus. Meu pé você não vai lavar, não. Aí Jesus disse para Pedro, Pedro, fica quieto, Pedro. Tu não está entendendo agora, mas um dia você vai entender esse negócio aqui. Versículo 7. Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Pedro ficou tão escandalizado com essa imagem, que ele diz, jamais, Jesus, jamais eu vou permitir o Senhor lavar meus pés, porque isso é feito por um escravo. Isso é feito pela pessoa mais simples da casa, pelo escravo, pelo doulos. Senhor, não faça isso comigo. Não se rebaixe abaixo de mim, Jesus. Se o Senhor fizer isso, se o Senhor lavar os meus pés, o Senhor está colocando abaixo de mim, Senhor.
Que mestre, que rabi é o Senhor que vai se colocar abaixo do seu serviçal? Mas aí ele disse, Pedro, fica quieto, Pedro. Tu não vai entender agora, mas um dia você vai entender. Graças a Deus. Irmãos, e depois disso, nunca mais você vai encontrar os discípulos imaginando quem é o maior, quem é o menor, quem vai sentar à direita de Deus, quem é que vai governar, quem é isso, quem é aquilo. Eles entenderam perfeitamente que no reino de Deus os polos são invertidos. O maior é o menor é o maior, e ponto final. Foi assim que Jesus fez, e foi assim que Jesus nos ensinou. A introdução diz, o critério de Deus para que alguém se torne um discipulador é o contrário daquilo que muitos pensam. O maior seja como o menor, e quem governa como quem serve. Melhor do que status social ou eclesiástico é ser fiel. É tudo aquilo que eu já falei até agora. Essa introdução fez aí esse resumão, né? No versículo 26 de Lucas 22. O maior seja como o menor e quem governa como quem serve. Jesus cumpriu esse versículo que ele havia dito na íntegra aqui em João, capítulo de número 13. Tópico de número 1, erros de um discipulador. Ser discipulador na igreja é diferente de ser gestor em outra instituição. O nosso problema, por isso que eu fiz questão de destacar a expressão na igreja. E quando você estiver dando aula, faça questão de destacar isso. Porque igreja não é instituição governamental ou qualquer outra instituição. A igreja é regida pela palavra de Deus e pelo Santo Espírito de Deus. E o dono dela é Jesus de Nazaré. Então a igreja é diferente. Nós não podemos governar a igreja por princípios de administração de empresa. Se um pastor, se um líder faz um curso de administração de empresa, ele vai, obviamente, ser uma pessoa que vai ter essas qualificações. Mas o que é exigido para o reino de Deus através da igreja, muitas das vezes, um curso de administrador não vai servir nada para nós aqui, porque nós não somos uma instituição governada por princípios seculares. Os nossos princípios são bíblicos. Glória a Deus. Deus não promove pessoas porque são mais habilidosas que outras, mas para que possam cumprir propósitos e servir melhor. Então, a função pastoral não é para que eu venha ser servido pelos irmãos melhor. A função pastoral é para eu exercer um papel de serviço na igreja. A função de presbítero, a função de evangelista, a função de apóstolo, a função de profeta não é para que ninguém venha me servir, mas é para que eu venha a servir a igreja, e servindo a igreja, eu estou servindo aos irmãos. Se a gente inverte essa lógica e coloca cargos como motivo para a gente ser servido, a gente quebra o princípio do reino de Deus. E é isso, exatamente isso que muitas igrejas têm feito. Estão quebrando os princípios da palavra de Deus, colocando cargos para que as pessoas sirvam aquelas pessoas que estão em cargos. E quanto mais elevado, mais a pessoa é servida, adorada, endeusada, glorificada. E, na verdade, por isso que a gente vê uma degladiação, uma briga exaustiva em favor de mais cargos. E a gente olha para uma pessoa que é diácono, ela fica louca para que ela se torne um presbítero. E ela vira presbítero, ela fica maluca para virar um pastor. E ela vira pastor, daqui a pouco ela não quer ser só vice-pastor, terceiro pastor, ela quer ser o primeiro pastor da igreja. E daqui a pouco ela inculca na cabeça dela que só o primeiro pastor não serve, ela quer ser o apóstolo do campo todo, ela quer ser o bispo da coisa toda. Por quê? Porque a função dela agora é ser servida pelos outros. Ela acha que quanto mais degraus ela sobe, quanto mais status ela tem, mais pessoas aos pés para servir ela, para lavar os pés dela. Não entendeu nada com Jesus, que Jesus quebra esse paradigma e ele, sendo maior, ele vai servir a todos. Então, quanto mais alto é a tua função eclesiástica, mais serviço para tu, mais serviço para mim. Quero servir muito. Então, peça para Deus para tu virar logo semideus, que aí tu vai servir a todo mundo, até os anjos tu vai servir. Então, se nós não tivermos essa consciência, irmão, a gente vai ferir os princípios da eclesiologia, das funções bíblicas, das funções da igreja, e vai se frustrar, vai frustrar o povo de Deus, depois a gente vai dar com a cara
na parede. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que está sendo introjetado no nosso coração. O discipulador que deseja ser reconhecido por homens não conhece aquele para quem trabalha. Né? Se a gente quer ser reconhecimento dos outros, irmãos, a gente não conheceu Jesus. Ponto final. João capítulo 3 já matou a charada. Jesus foi o mais simples e humilde, mesmo diante de sua grandeza, esvaziou-se a si mesmo. Este é o maior exemplo de servo humilde. Diótrefes errou ao não considerar o legítimo e único Senhor da igreja e agir conforme seu entendimento equivocado e humano. E a gente vai ver alguns erros agora cometidos, né, por um discipulador, por aqueles que estão à frente, e obviamente que isso envolve todos nós. O membro novo convertido, ele é um discipulador de alguém. Ele vai ser um discipulador da sua casa, da sua família, do seu trabalho. Então, um novo convertido já está valendo essas regras para ele. Um pastor que está há 50 anos na linha de frente, essas regras são para ele. Então, essas regras aqui, esses erros, essas direções servem para todos nós. Vamos para esses erros. O primeiro, 1.1, a soberba. A soberba é uma grande armadilha. Não são poucos os exemplos e alertas na Bíblia quanto ao perigo de uma pessoa ser dominada pela soberba. Isso é um perigo, irmãos, porque quanto mais a gente sobe degraus e a gente não entende o princípio da palavra, e a gente entende que subir cargos, que cargos são privilégios, isso vai crescer uma soberba, e a partir do momento que eu não tenho uma contrapartida, não vejo a igreja me adorando, me endeusando, isso vai criar um princípio em mim que eu vou querer dominar sobre as pessoas, que eu vou querer fazer as pessoas me servirem a qualquer custo, porque eu entendi erradamente que cada degrau que eu subia eu deveria ter mais servos lavando os meus pés, e na verdade era exatamente o contrário. Quanto mais tu sobe, mais pé tu vai lavar. Quanto mais tu torna apóstolo, bispo, semideus, mais tu vai ter que lavar o pé das pessoas. Quanto mais degrau subir, mais pé para você lavar. Esse é o princípio aqui da palavra de Deus. No ministério não há do que se orgulhar, porque se há dom ou talento, eles provêm de Deus. E uma coisa linda que eu aprendi na minha caminhada cristã, que até os dons e talentos são emprestados por Deus. E um dia Deus vai tomar conta desses talentos. Ele vai fazer a gente prestar contas. Heraldo, eu te dei o dom de você cantar. O que você fez com esse dom? Ah, Senhor, eu fiz muito show, eu fiz muita badalada, eu fui uma estrela pop no meu século, eu fiz e aconteci, ganhei muito dinheiro. É mesmo, Heraldo? É isso que você fez com o talento, com o dom que eu te dei? Pois bem, irmãos, a gente vai prestar contas a Deus. A gente tem que usar os dons e talentos sabendo que são emprestados por Deus, são concedidos para nós usarmos enquanto servirmos a igreja. O discipulador orgulhoso é amante de si mesmo e acredita que suas ações, palavras, ensinamentos e outras qualidades são melhores do que das outras pessoas. O poder sem a submissão a Deus é perigoso, atrai os piores e corrompe os melhores. O poder sem amor leva à soberba. Ensoberbecer é satanizar-se. Irmãos, não sei se vocês conhecem pessoas que eles chegaram num nível por entendimento errado. Já falei aqui várias vezes e vou bater nessa tecla aqui até o final. Se você não seguir o princípio apresentado por Jesus em João capítulo 13, você vai acreditar que cada degrau te dá mais poder sobre as pessoas. Te dá mais poder para as pessoas te servirem mais e você ser endeusado, ter mais cadeiras de privilégio. Se você não entender isso e a soberba entrar no seu coração, meu irmão, a única coisa que eu tenho para dizer é coitado de mim e de você, se isso acontecer. Porque além da gente perder um grande privilégio que é servir a igreja, a gente vai ter o que ele disse aqui na lição, aqui no último ponto que eu destaco aqui, né? O poder sem amor leva a soberba, ensoberbecer-se é satanizar-se. Esse foi o entendimento do coração de Lúcifer, de Satanás. Ele queria estar acima. Ele não queria se submeter nem mesmo a Deus, ele queria se submeter. Por causa disso, ele caiu, a soberba entra nele e ele é jogado de alto a baixo.
E assim também são todas aquelas pessoas que não entenderem que nós estamos aqui para servir umas às outras e que cada degrau alçado, que cada posição alcançada é mais pé para a gente lavar. Guarda essa frase aí, tá? Eu pensei nisso enquanto eu estava ainda estudando, veio agora durante a gravação desse vídeo. Então é isso, ó. Quanto mais degrau você sobe, mais pé para você lavar. Entenda isso, irmão. Se você entender isso, você vai pensar duas vezes ao subir o próximo degrau. Amém? Subir um degrau é mais pé para você lavar. Pensa nisso e assim a soberba nunca vai entrar no seu coração. Se o Senhor tiver que te usar, ele vai te usar, vai te colocar em posições de destaque. Mas não é para você se destacar, é para você servir mais as pessoas. E aí aqui o comentarista colocou essa parte aqui que eu quero destacar aqui também, e peço que você faça isso para a turma, está na lição do professor, diz assim: o orgulho é chamado pelos teólogos como o pai de todas as tiranias. Agostinho define o orgulho como o desejo perverso pelas alturas. Olha só que coisa fantástica essa frase de Agostinho, né? O orgulho como o desejo perverso pelas alturas. Tá vendo como é que é o oposto da palavra de Deus? Quanto mais você sobe, mais alto você fica. Esse é um pensamento secular. Mas no pensamento cristão, quanto mais alto, mais servo. Por isso, mais alto, mais pé para você lavar. Mais cargo você tem, mais pés você vai lavar. Perverso porque há quem não economize esforços para alcançar sucesso, nem que para isso tenha que prejudicar outras pessoas. A soberba e a altivez sempre foram tóxicas e destrutivas aos discípulos de Cristo. A palavra de Deus diz que Deus abate o soberbo. Nas Sagradas Escrituras há inúmeros exemplos de homens que não se submeteram e foram dominados pela altivez e orgulho. Deus é quem ergue o humilde, dando graça aos seus discípulos. Ninguém deve procurar subir alto se tiver um caráter baixo. Que fantástica essa frase, né? Ninguém deve procurar subir alto se tiver um caráter baixo. E eu complemento essa frase dizendo: ninguém nunca deve subir alto se não estiver disposto a lavar o pé dos discípulos. Amém, irmão? Nunca se coloque numa posição maior se você não enxergar pés e mais pés na sua frente para você lavar. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo aqui ao nosso coração. Vitórias sem escrúpulos não são vitórias, e sim derrotas. É preferível sofrer com os bons e a triunfar com os maus. O orgulho de Pedro foi não querer se submeter à ação de Jesus e não reconhecer sua limitação e compreendê-la. Quando Jesus foi lavar os pés dele, mas Jesus respondeu que se não o fizesse, Pedro não teria parte com ele. O orgulho pode se manifestar por uma falsa humildade, o que não tem valor algum para Deus. Que fantástico esse comentário. Eu geralmente não coloco os comentários aqui no slide para não ficar muito, mas esse aqui eu não pude deixar de acrescentar aqui. E também peço que você faça a leitura aí na sua turma, tá? 1.2, um outro erro cometido pelos líderes, né, pelos discipuladores, é abuso de poder. Só um mau discípulo orgulhoso e prepotente acredita que pode se apoderar da igreja de Cristo. Diótrefes tinha essa ilusão. A Bíblia diz que toda autoridade provém de Deus, tá vendo? Toda autoridade, seja ela secular, irmãos, ou eclesiástica. As seculares vão ser regidos pelos princípios seculares. Então aqui e acolá você vai ver uma pessoa que uma posição de governador, de prefeito, de deputado, achando que ele é o rei da cocada. E não entende que tudo é de Deus, tudo provém de Deus. Mas lá a gente ainda perdoa eles, porque eles não têm os princípios da palavra de Deus tão lindos e tão prefigurados como nós temos. Agora, nós temos os princípios bíblicos, então a gente está em posições eclesiásticas e a gente, por não conhecer os princípios ou por atropelar os princípios da palavra de Deus, a gente vai cometer os mesmos erros que os governantes seculares cometem, tá? Paulo usou o verbo exousia no grego, que é autoridade no sentido de ter licença ou permissão de Deus, ou ser dotado de habilidade ou força por Deus. Esse poder ou autoridade não é autônomo, ou seja, não existe de forma independente. Ou seja, como a autoridade vem de Deus, o poder vem de Deus, então tudo provém dele. Então, se eu tenho autoridade, se eu tenho poder, não é um poder próprio, não é um poder meu, não emanou nada de mim. Apenas é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para eu exercer aquela função momentaneamente. Depois Deus pode me tirar isso e aí eu perco toda essa autoridade, porque tudo provém dele e para ele são todas as coisas.
por ser dado por Deus, pertence a ele. Abusar do poder dado por Deus é uma usurpação. Deus não divide a glória dele com ninguém. Esse poder é uma capacitação para exercer o ministério confiado a seus discípulos, e não para dominar. Antes de a igreja ser instituída, Jesus disse aos discípulos que eles receberiam poder para serem testemunhas, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A gente vê isso muito, irmãos, no mundo secular, e aí a gente acaba que repete isso na igreja, né? Muitas pessoas que são colocadas para servir o povo. Imagina um deputado, um senador, um governador, um prefeito. Ele é colocado lá pelo povo para servir o povo. O que acontece? Ele usa o cargo que tem, o poder que tem, para benefício próprio. Para beneficiar ele, a família dele, os seus pares. O que acontece com a justiça humana? Quando pega, eles recebem ali uma improbidade administrativa, ele vai ser cassado o seu mandato, etc, etc. Mas geralmente a lei dos homens não pegam, é difícil mesmo de pegar. O cara fica 8, 10, 20, 30 anos aí só recebendo benefícios do cargo que tem. Mas no reino de Deus, não se engane, irmão. Não se engane. No reino de Deus, tudo que o homem fizer, ele vai plantando, plantando, plantando e ele vai colher. Um dia Deus vai trazer face a face nós, para nós prestarmos conta do nosso trabalho diante dele. Tá? Então, abuso de poder é uma coisa de falta de caráter, falta de submissão ao nosso Deus e entender que nós não estamos aqui para colocar as pessoas para nos servir, mas aquilo que fazemos sempre é um serviço ao outro. 1.3, desequilíbrio emocional. Eu até destaquei o próprio subtítulo, né, desse tópico. Esse 1.3 eu destaquei até mesmo o título, desequilíbrio emocional. E isso a gente tem visto muito acontecendo nos nossos dias, né? Principalmente quem governa, quem tem funções muito pesadas, né? Lideranças muito graúdas, grandiosas. A falta de equilíbrio emocional vai desencadear uma série de consequências, isso é perigoso, tá? Pressões cotidianas decorrentes da vida não podem minar as nossas emoções. E é isso que tem acontecido. Quanto mais alta a pessoa tá, mais ela entende a responsabilidade, mais ela coloca peso sobre ela, mais ela começa a receber ali peso por aquela responsabilidade, e as pressões emocionais no nosso século são muitas, e tem muitos que têm sofrido muito, e famílias inteiras sofrendo com problemas emocionais decorrentes ao excesso e à carga de serviço, por falta de entendimento dos princípios também bíblicos, né? Pessoas adoecidas vão gerar pessoas doentes. Um discipulador saudável preserva suas emoções. Ele pode trilhar esse caminho tendo e demonstrando confiança em Deus, guiando seu ministério pela fé e desenvolvendo o fruto do Espírito Santo. O descontrole emocional leva a decisões erradas. Então esse desequilíbrio emocional ele é muito severo. Muitos pastores hoje estão abrindo os olhos para a necessidade de buscar ajuda psiquiátrica, psicológica, ajuda, porque a gente tem uma sobrecarga muito grande de serviço, um peso muito emocional, um peso espiritual, e muitos dos pastores adoecendo, famílias de pastores adoecendo. E o que ocasiona com isso? A gente viu aqui nesse subtópico 1.3, a gente vai adoecer a igreja também. Pessoas doentes adoecem outras, pessoas saudáveis mantêm as outras saudáveis, tá? Então, se você entender o seu chamado, o seu local, entende as responsabilidades que você tem como serviçal dos outros, aquele que serve a igreja, então busque ajuda, busque aconselhamento, não se isole, porque você doente vai adoecer as pessoas que estão te servindo ou você está servindo essas pessoas, tá? E aí, continuando aqui, um comentário também que eu achei interessante colocar aqui nesses slides, que é: o desequilíbrio emocional surge a partir de uma vida distanciada da dependência de Deus, quando alguém acredita ser capaz de resolver tudo sozinho. Essa falta de compartilhamento, né? Tanto das nossas emoções, das nossas decepções. Você sempre tem uma pessoa para conversar, para desabafar. Isso é importantíssimo e é muito recomendado. Esse excesso de confiança em si é consumido pela pressão crescente ao seu redor. E a gente vive, irmãos, um tempo
em que é cobrado muito de líderes como se fosse um gestor secular. Então, o que é sucesso para o mundo secular? Sucesso é você sempre aumentar números, aumentar lucro, aumentar o número de adeptos, aumentar o número de membros. Você está com um prédio hoje, o ano que vem você está com um prédio maior, e aquela pressão para que você alcance resultados, que toda empresa mantém os seus gerentes, as pessoas que estão em funções específicas lá, eles recebem uma pressão muito grande por resultado. E a gente quer transferir isso para a igreja. Então, o que é uma igreja hoje que tem uma crescente? É uma igreja que está crescendo a receita, é uma igreja que está crescendo o número de membros, é uma igreja que não para de construir paredes e prédios e outras unidades, e os pastores, às vezes, que não estão conseguindo esse resultado, são pressionados a quererem sempre mais performance, performar mais e mais e mais. Então a gente vai cair numa situação em que essa pressão muito excessiva em cima dos pastores, dos líderes, vai gerar essa pressão emocional e ele vai, uma hora, vai estourar, e estourando isso, estoura para toda a igreja. O desgaste emocional surge quando o discipulador não busca mais a Deus, não tem tempo para orar e acaba mergulhando em sentimentos destrutivos. Isso é perigoso, principalmente para pastores e líderes que não têm mais tempo para Deus, para orar a Deus. É tanto compromisso, é tanta reunião, é tanta convenção, é tanta coisa, irmão. E se eles não tomar cuidado com esse tempo para Deus, não separar um tempo de qualidade para ter uma comunhão íntima com Deus, eles vão se perder, vão se desgastar, e só é só cobrança em cima, e isso gera um prejuízo emocional, não só para o pastor, para o líder, como para toda a igreja ou para todo o rebanho. Só pensa a partir dele mesmo e despreza os sentimentos alheios. Diótrefes era o exemplo de um desequilibrado que acabou distante de Deus e de seu propósito. Pensava ser forte, mas era fraco. Com certeza, se Diótrefes tivesse orado a Deus só um pouquinho, buscado entendimento, tenho certeza que Deus ia dar um entendimento para ele, que ele estava errado, que João era um grande apóstolo, um homem de Deus, um homem fantástico, que Deus havia preservado João, o único apóstolo vivo ali, foi o único que morreu de morte natural, estava vivo ainda, um privilégio de conhecer um apóstolo que conheceu Jesus, mas ele não olhava por essa ótica, ele queria manter-se acima de João, não queria servir a João, e assim acabou se perdendo. Vamos ao tópico de número 2, falar um pouquinho sobre que a igreja tem dono, né? Diótrefes errou ao agir como se fosse o dono da igreja, quando na verdade ele deveria ser um dispenseiro fiel a Deus e ao seu líder João, com o propósito de cuidar e edificar a igreja de Cristo. A atitude autoritária desequilibrada e os abusos cometidos por Diótrefes mostravam sua fraqueza e não alguma virtude. Apesar de se achar o dono da igreja, ele era fraco e não conhecia o verdadeiro dono. Esse é um pecado, digamos assim, muito grande, né? A gente achar que a igreja é nossa. A gente achar que a igreja não tem um dono, não tem alguém que deu a vida por ela. Achar que nós temos o poder de abrir, fechar, de fazer, de largar, de buscar, o tempo que a gente quiser. Não, não é assim não. Nós precisamos buscar a orientação daquele que é o dono. E se Diótrefes tivesse, repito, buscado a orientação daquele que é o dono, ele teria reconhecido em João o verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus. Né? 2.1, o Pai. A igreja de Deus é um termo usado pelo apóstolo Paulo para se referir à eclésia, do grego, que significa reunião de cidadãos chamados para algum lugar público, assembleia, ajuntamento de pessoas salvas. Essa expressão eclésia, na época, era uma expressão muito conhecida. Quando alguém falava eclésia, que traduzido para nós quer dizer ajuntamento, assembleia, né? Quando ela falava essa expressão, todo mundo sabia que era um ajuntamento, uma convocação de pessoas específicas para uma reunião específica. E fazer parte dessa assembleia, dessa reunião, era um privilégio para quem foi convidado. Quando Jesus disse assim, ó, eu vou fazer a minha eclésia, o meu ajuntamento, Jesus está dizendo, eu vou reunir pessoas específicas, vou convidar essas pessoas para estarem comigo. Era a minha eclésia, a minha assembleia, é a minha igreja, é o meu ajuntamento. Então é um ajuntamento que tem dono. Jesus
convocou essas pessoas. Nós não fomos autoconvocados. Nós não falamos assim, eu vou autonomamente falando. Eu vou para esse ajuntamento porque eu recebi um convite. Ninguém podia entrar numa eclésia, numa reunião, numa assembleia, sem ter tido uma convocação anterior. Assim também no reino de Deus é a mesma coisa. A nossa igreja, nós somos eclésia, nós somos essa assembleia de santos, mas fomos convocados por um dono. Alguém que é o dono, alguém que é o principal, alguém que criou, alguém que fundamentou, alguém que pensou a eclésia. Ele convocou a gente, convidou a gente. Então eu nunca poderei ser o dono de uma coisa que eu fui convidado, irmão. Não existe isso. Você é convidado, você não é o dono. O dono é aquele que criou. Aquele que criou pode convidar quem ele quiser para estar na sua assembleia, tá? Esse termo aparece como exortação ao cuidado e temor, deixando claro que não se trata de qualquer igreja, mas da igreja de Deus. Então existiam eclésias, ajuntamentos, assembleias de todas as pessoas. Qualquer um podia fazer uma eclésia, um ajuntamento, uma assembleia, uma convocação. Então, quando Deus está dizendo a minha igreja, é a minha eclésia, a minha assembleia, quer dizer que esse ajuntamento foi provocado por ele. Ele chamou. É um ajuntamento dele. Ele é o dono, é aquele que governa, é aquele que estabelece os limites, as leis, as lideranças. Ele está à frente da sua eclésia e a eclésia é do Pai. A igreja é de Deus, mas formada e liderada por homens chamados para cuidar dela. Então, se ele é o dono, ele coloca quem ele quiser à frente. Mas todos que estão à frente têm que entender que ele é o dono. Amém? Esse é um princípio muito simples, mas que a gente volta e meia quebra. Se eu estou à frente é porque alguém me colocou lá. Então, se alguém me colocou lá, é permissão de Deus eu estar lá. No dia que o dono da igreja falar, não, quero você mais aí, quero você em outra posição, amém. Ele é o dono e ele muda as peças conforme o seu mandamento, as suas ordenanças. Ele é o dono dessa igreja. O segundo dono da igreja é o Filho. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, parecia que ele era um mestre fraco, submisso e serviçal. Parece que essa foi a leitura que Pedro teve ao rejeitar ter seus pés lavados por aquele que já tinha confessado ser Cristo. Jesus queria apontar o caminho de um discípulo verdadeiro, segundo o reino de Deus. O Filho veio ensinar que os homens deveriam viver na perspectiva do reino dos céus, que funciona diretamente diferente, do sistema da terra. Foi ao mesmo Pedro que em várias ocasiões demonstrou diferentes atitudes em relação a Cristo, e Jesus disse que edificaria a sua igreja, revelando que a igreja pertence a ele. Amém? Então a igreja é do Pai, é do Filho, o Pai fez a convocação, o Filho morreu e deu o seu próprio sangue. Agora nós vamos para o terceiro aqui, que é o Espírito Santo, que é aquele que guia a igreja no tempo presente, aquele que está dirigindo a igreja no tempo presente. O Espírito Santo 2.3, a igreja tem o seu marco de inauguração a partir da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, sobre os quase 120 discípulos de Jesus que seguiram suas orientações após sua última aparição ressurreto. O Espírito Santo é o dono da igreja, o auxiliador, o edificador dela na terra, o responsável exclusivo por seu crescimento e avanço através da pregação de crentes cheios do Espírito Santo. Jesus andou com os discípulos por um tempo, 3 anos e meio, mas continua por meio do seu Espírito a estar com sua igreja até a consumação dos séculos. É tão lindo, irmãos, esse papel do Espírito Santo na igreja, que até um dia desse eu estava falando para os irmãos, a gente acha engraçado, mas é isso mesmo. Você não vai encontrar o Espírito Santo entristecido porque a gente não canta música para ele. A gente pode até fazer canções para o Espírito Santo, igual tem algumas canções que a gente menciona o Espírito Santo. Mas a função do Espírito Santo é glorificar ao Pai e apresentar Jesus como Salvador. A função do Espírito Santo é essa. Então qual é a função do Espírito Santo na igreja, como dono da igreja? É revelar Cristo em nós e mostrar que o Pai é o Senhor de todas as coisas. Então, se a gente canta músicas adorando a Jesus, adorando ao Deus Pai, o Espírito Santo cumpriu a função dele. Qual é a função do Espírito Santo? Mostrar o Pai e mostrar o Filho. Essa revelação vai mostrar aos homens a necessidade de salvação. Quem fez esse estímulo no coração caído dos homens?
O Espírito Santo. Mais uma vez, o Espírito Santo cumprindo o seu papel. Quem capacita a igreja com dons, com ministérios? O Pai, através do Espírito Santo. Então, se os homens estão fazendo o seu papel, quem é glorificado? O Pai. Mas quem está fazendo? O Espírito Santo. E o Espírito Santo fazendo a igreja progredir, crescer, avolumar. Quem está sendo glorificado? O Pai. Mas quem está fazendo o trabalho? O Espírito Santo. Então, não há conflito de interesses da Trindade. Cada um entendeu o seu propósito, o seu papel, e Deus é glorificado. Em nome de Jesus, que a gente venha entender o propósito de Deus, irmão, porque aí ninguém vai ficar chateado com o outro. Se eu entendo o meu propósito, eu vou saber que aquela pessoa, embora ela está sendo mais destacada do que eu, mas esse é o projeto de Deus para o crescimento todo da igreja, não o meu próprio crescimento ou o meu próprio benefício, né? Que esse entendimento venha a permear a nossa mentalidade, né? E aqui nesse tópico ainda tem um comentário da revista do John Stott, que diz assim: a mente de Cristo é gradativamente formada dentro de nós pelo Espírito Santo. Olha só a função do Espírito Santo: formar em nós o caráter de Cristo, a mente de Cristo, os atributos de Cristo, tudo para Cristo dentro de nós. O Espírito Santo vai trabalhar para isso. Passamos a ver as coisas através da sua perspectiva e nossa visão se faz semelhante à dele. Somos ensinados em tudo pelo Espírito Santo. A ser um líder da sua igreja, segundo o coração de Deus, é fundamental, né? Então, tudo que o Espírito Santo fizer é para tornar a igreja mais parecida com Cristo. A igreja mais parecida com Cristo é a igreja que vai lavar os pés dos discípulos. E eu não estou falando de uma lavagem na prática, né? Você pegar uma bacia, eu já vi pastores fazendo isso, líderes fazendo isso. Não é isso, irmão, não é isso. Não é esse princípio que a palavra está nos ensinando. É a gente pegar uma bacia e lavar o pé das pessoas. Não é. O princípio é da humildade, do doulos, do serviçal, do escravo. Todos nós devemos considerar os outros superiores. O escravo era o ser mais simples e insignificante dentro de uma casa. Era o doulos. Essa era a função que Jesus estava fazendo. Jesus estava mostrando na prática ali que a nossa função em relação ao outro é sempre ser o menor. Se tiver 2 pessoas, sou o menor. Se tiver 3 pessoas, sou o menor das 3. Se tiver 10, eu sou o menor das 10. E se tiver 10 pastores numa sala, você é o pastor mais simples, mais humilde. Que maravilha, né? Se tiver 20 apóstolos na sala, você é o apóstolo mais humilde de todos eles. Esse é o princípio. E aí todos os 20 pensam igual, os 10 apóstolos estão pensando em servir ao outro, em fazer o trabalho de doulos, de escravo. Que princípio maravilhoso. Tem 2 membros, 2 pastores e 2 apóstolos numa sala. Quais ou qual é o menor deles? Quem é o menor? É o membro? É o pastor? É o apóstolo? Quais são os menores? Pelo princípio da palavra de Deus, o menor é aquele que se colocar para disponível, colocar-se em disposição ou em submissão para servir aos outros. Amém? Então não é nenhum demérito numa sala em que você, vamos supor, fizemos uma reunião aqui, tem 2 membros, tem 2 pastores e tem 2 apóstolos aqui, que são posicionamentos, né, na nossa eclesiologia, digamos assim. E aí você tem ali na sala 6 pessoas. E você tem uma sala que ninguém mais vai entrar. Você tem café na mesa, você tem água na mesa, você tem um ar-condicionado para ligar, você tem uma porta para abrir, uma janela para abrir. Quem vai abrir a janela, quem vai ligar o ar-condicionado? O que tiver um coração de doulos, irmão. Isso pode ser o membro, isso pode ser o apóstolo, o mais antigo deles. O coração de doulos vai fazer a pessoa se levantar, ligar o ar-condicionado, servir água para todos. Aí alguém vai olhar assim: não, pastor, você não pode fazer isso não. Fica quieto aí que nós vamos servir o Senhor, nós vamos chamar alguém para vir aqui, nós vamos chamar a irmã lá para servir o Senhor. Não, não precisa chamar a irmã não. Nessa sala aqui, o menor vai ser eu. Esse é o princípio do doulos, do escravo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe aqui. Vamos para o tópico de número 3. O discipulador serve propósitos. Jesus é um exemplo perfeito de um servo fiel ao lavar os pés dos discípulos e ensina-os a agir segundo o padrão do reino dos céus. Assim, por meio desta atitude, Jesus capacita aqueles homens para realizar os propósitos de Deus na terra. 3.1, qual é o propósito? Então, estruturar e fortalecer o corpo.
Desde o Antigo Testamento, vemos o Senhor Deus revelando e agindo, estabelecendo liderança, ordem, variedade de funções, enquanto conduzia o povo de Israel pelo deserto, preparando-o para habitar na terra prometida, instruindo acerca da vida religiosa. Importante notar que estes princípios também estão presentes na edificação da igreja. Cristo é o cabeça do corpo da igreja e, portanto, deve ser obedecido. Um discipulador que age de forma autônoma está fora do propósito de Deus, tornando-se usurpador de um chamado e desassociado de sua verdadeira missão. Assim demonstram desconhecer as escrituras sagradas aqueles que se levantam contra a organização estrutural de uma igreja local. Sérgio da Costa, abre aspas, para ele, diz assim: assim é possível afirmar que a organização e a ação do Espírito Santo não são excludentes, como atestado também na formação de Israel como povo de Deus. Tá bem? Então, a estrutura da igreja ela é formada. A estrutura de liderança está estabelecida. Deus vai estabelecer pessoas para estarem fazendo determinadas funções. É função, irmão. Não entenda isso como posicionamento em cima do outro. Até mesmo o pastor, que é uma função dentro da igreja que destaca ele mais, mas só destaca ele mais porque a função dele diz respeito a um posicionamento dentro da eclesiologia diferenciada, mas não torna ele maior do que o evangelista, não torna ele maior do que um diácono, não, nunca. Dentro do princípio do doulos que nós ensinamos nessa lição, o diácono que está na porta lá parece que é o que serve mais, mas nunca deixe o diácono servir mais que você, irmão. Embora ele está na porta, ele é o que vai servir a água, ele é o que vai abrir porta, fechar a porta, mas nunca deixa ele fazer mais. Por quê? Porque você, só recebendo serviço, você vai estar demonstrando que você está invertendo os polos aí, né? Então, que Deus possa te usar na função que você está, na escala hierárquica que você está, mas com o entendimento de que você está lá para uma função específica e toda função é para servir. Então sirva a Deus na posição que você está, mas seja o melhor serviçal que aquela posição possa demonstrar, em nome de Jesus. Aí um outro comentário que eu quis trazer aqui para a lição também, que está na revista do professor de Diótrefes, estava revoltado contra o modelo de liderança de João, que na verdade era um modelo de Deus para a sua igreja, e ainda se achava no direito de implantar o seu próprio modelo eclesiástico. A raiz do seu problema era o pecado do orgulho. E a gente viu um comentário nas lições anteriores que provavelmente esse princípio do Diótrefes, ele foi o primeiro a levantar essas divisões na igreja, né? Então você tinha uma igreja universal, com uma eclesiologia liderada por João, o apóstolo que estava vivo até então, mas por falta de submissão de Diótrefes, ele se tornou uma ilha. Ele se isolou, ele não recebia o apóstolo, ele não recebia lideranças, e quem da igreja dele se envolvia com essas lideranças, que não era a liderança estabelecida por ele, essas pessoas eram expulsas da igreja, então ele formou uma ilha, ele formou uma denominação especial, né? E a partir daí, esse princípio de rompimento foi que dominou a igreja até os dias atuais, né? A gente vê pastores que se davam bem, eram líderes juntos e tal, depois por um desentendimento, aí um foi abrir uma igreja para lá, o outro para cá, e eles se dividiram e hoje são inimigos, né? E esse é um princípio mundano, carnal, animal e diabólico. Nós devemos entender que a gente pode até ter ideias divergentes, mas sempre quando eu entender que eu sou o seu servo, que você é maior do que eu, então não tem como eu romper com alguém que é maior do que eu, irmão. Isso é simples e líquido e certo. Amém? 3.2, qual é o princípio, qual é o papel, então, do discipulador? Também, fazer a igreja avançar. Né? Jesus continua sendo a referência do líder a ser imitado. E essa é a razão que justifica algumas de suas atitudes, ainda que não precisasse. Olha o que Jesus fez. Jesus foi batizado em águas, mesmo não tendo pecados. Ele só estava seguindo um princípio para mostrar para nós a importância de... Ele lavou os pés dos seus subordinados, mesmo sendo Deus. Então, eu sendo Deus, lavo o pé de vocês, segue então que vocês não têm limite de pé para lavar.
Eu que sou o maior, lavei o pé de vocês, então segue-se que todos vocês vão ter que lavar os pés uns dos outros. Não literalmente, mas como um princípio de serviço. Jesus ensina que veio servir e não ser servido, isso e muito mais. Ele fez para que a igreja avançasse e outros discípulos fossem formados. Nenhum discipulador pode agir fora desses padrões, como diz Diótrefes. Tem até um pastor que uma vez ele, numa pregação, eu achei muito interessante isso, quero compartilhar com vocês. Ele disse assim, o camarada está quietinho lá na igreja, ele era um presbítero que servia o pastor, é um presbítero que pregava quando o pastor mandava, é um presbítero que dirigia cultos, que ia nos cultos familiares, que era líder de departamento, um presbítero maravilhoso. Só que aí, um dia, Satanás colocou no coração desse irmão que ele ali não era valorizado. E agora esse irmão, para ele ser valorizado, ele não quer mais ser presbítero. Ele acha que para ele ser valorizado, ele precisa ser pastor. E agora ele faz de tudo para ser pastor, porque ele quer ser valorizado. Ele não entendeu nada, irmão, que quanto mais a gente serve, menor a gente é e maior a gente se torna. Então, se ele estava servindo a Deus, servindo ao pastor, servindo como líder, como pregador, como cantor, dirigente de culto, dirigente de departamento, fazendo várias funções na igreja, ele era o maior serviçal deles. Que coisa linda! Aí agora ele quer um posicionamento, ele quer uma posição. Não entendeu nada do que é o reino de Deus. E aí o diabo encontrou uma brecha e colocou no coração dele que agora ele precisa ser pastor, porque ele prega bem, porque ele lidera bem, porque ele faz melhor do que o próprio pastor dele. Como ele é até melhor do que o pastor dele na pregação, ele é até elogiado, recebe palmas quando prega. Então agora ele tem que tomar o lugar do pastor. E o Satanás entra no coração dele e coloca, se o pastor não me colocar esse ano como vice-pastor, como um evangelista, como um vice, não sei o quê, nessa igreja eu não fico mais porque eu não sou reconhecido. Que coisa mais absurda, né? E a gente vê, ó, muitos irmãos assim. Ficam tristes porque não são reconhecidos. Irmão, se você está trabalhando, se você está fazendo, se você está servindo a igreja, se você é um presbítero, um diácono e está servindo, fazendo 10 funções na igreja, irmão, glorifique a Deus, porque você está numa posição de serviço que agrada ao Espírito Santo. Muitas vezes você é colocado como um pastor, e isso aí a gente fala de experiência própria, né? Você é colocado como um pastor. E às vezes, irmão, quando eu virei presbítero, há muitos anos atrás, eu parei de fazer a função que eu mais gostava até então, que é estar na porta da igreja, servindo, abraçando os visitantes, anotando o nome dos irmãos e fazendo. Eu gostava de chegar cedo, abrir o templo e tal, e preparar o templo, aquela coisa, deixar tudo arrumadinho, passar um pano se preciso fosse, colocar água no lugar, os copos no lugar. Eu gostava de cuidar desses detalhes. Aí eu virei presbítero. E que na nossa mente, irmão, na nossa mente, um presbítero já não pode mais fazer essas funções. Porque o diácono é que tem que fazer. Aí às vezes eu chegava e ficava lá, em cima do púlpito, de braços cruzados, sem poder fazer aquilo. E vendo o copo não tá lá mais lá, a igreja está com a porta fechada, o ar-condicionado não foi ligado, o fulano não foi buscar a oferta ainda, o ciclano entrou lá, o visitante, ninguém anotou o nome dele. E aquilo me incomodava, irmão, me incomodava porque eu falava, meu Deus do céu. E aí, muitas das vezes, eu fazia essa função. Com o passar do tempo, eu falei, o quê? Levantava da minha função de presbítero e ia lá para a porta ajudar o porteiro, ajudar o irmão. O porteiro não chegou, eu abri a porta. Eu fui o primeiro a chegar, eu vou abrir a janela, vou ligar o ar-condicionado. Então, quando o diácono chegava, já estava tudo aberto. Eu continuei fazendo a minha função, mesmo agora sendo presbítero. Aí, quando o diácono chegava, a diaconisa chegou, está todo mundo na porta. Aí eu, beleza, agora eu posso ir para a minha função de presbítero. E dentro da minha função de presbítero, tem várias atribuições que você vai fazer lá dentro. Mas não deixe, irmão, não se limite pelo cargo que você é. Você pode ser pastor. Quem falou que nós, como pastores, não podemos chegar mais cedo e abrir as portas? Quem falou que eu, como pastor, não posso, em determinado momento, dirigir um ônibus, levar uma caravana para um lugar como motorista, como
um discípulo, como discipulador, como alguém servo dos irmãos. Amém? Não deixe que esses títulos tirem você daquilo que é mais importante, é servir a igreja do Senhor. Sirva na sua posição. Mas se você está vendo necessidade na igreja, não se limite a isso. Avance e vá servir ao Senhor, servindo em outras funções também, embora já não é mais atribuição sua como diácono, você agora é presbítero, mas você está vendo ali um gargalo aberto, um vácuo aberto, vá tampar esse vácuo e glorifique o nome do Senhor por isso. Glória a Deus. 3.3, para fechar, acolher o povo e demais líderes. Diótrefes estava sendo reprovado por João por conta do seu autoritarismo. Sua má conduta como mau discipulador foi comparada ao bom exemplo de Gaio, que acolhia aqueles que lhe eram estranhos. Jesus acolheu seus discípulos ao lhes lavar os pés. A hospitalidade é uma das marcas do cristianismo. É a nossa função, já disse, é nosso papel é sempre colocar as pessoas em posição de destaque em relação a nós mesmos. E fazendo isso não há demérito nenhum, apenas o nome do Senhor está glorificado. O comentário aqui que a lição também traz para esse tópico, achei interessante pontuá-lo, é o seguinte: a arrogância de Diótrefes assume patamares estratosféricos a ponto de ele se recusar a reconhecer a autoridade de João e não receber seus mensageiros na igreja local. Diótrefes afirmava ser o primeiro em influência e autoridade, excluindo pessoas e demais líderes. Charles Haddon Spurgeon diz: ninguém é mais injusto em seus julgamentos dos outros do que aqueles que têm uma opinião elevada de si mesmo. Então, ter opinião elevada de si mesmo é um pecado, irmão, isso é um problema, viu? Nós não temos que ter uma opinião mais elevada do que considerarmos-nos servos uns dos outros. Olhar sempre para um pé para lavar. Essa é a nossa posição. Qualquer coisa acima disso é demoníaco e diabólico, tá? Esse era Diótrefes que, por se achar importante demais, estava longe dos propósitos de Deus. E a conclusão diz: não há como ser um discipulador da Igreja de Deus sem ter a disposição de seguir a liderança exercida por Jesus. Isso porque o poder de um discipulador jamais será baseado em critérios humanos, como acontece em outras instituições, mas fundamentalmente segundo o reino dos céus. O reino de Deus segue os princípios do reino de Deus, do reino dos céus, deixados por Jesus enquanto esteve aqui e por meio da sua palavra. Qualquer coisa que passar disso, irmão, é institucionalismo humano. Serve muita coisa. Tem muitos princípios da administração pública, da administração de empresa, da administração secular que a gente pode adotar. Tem muita coisa boa, mas os princípios da palavra de Deus é aqueles que vão nortear os servos de Deus. Que lição mais maravilhosa, né? Não sei se você aprendeu muito aí com essa lição, mas eu fui muito abençoado por essa lição. Quero deixar aqui para você um convite. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar aqui o link do nosso grupo ali do Telegram. Lá nesse grupo do Telegram, você que é novo, você vai encontrar lá a revista em PDF, você vai encontrar essa lição de número 4 em versão Word para você levar e imprimir aí para os alunos acompanharem, aqueles que não compraram a revista. Você vai encontrar também os slides que eu usei, esses slides aqui, e também eu sempre coloco lá os slides da ebdpanorama.com. Eu disponibilizo também caso você queira usar os slides desse pessoal que disponibiliza também para nós 0800, tá? Que Deus te abençoe. Se você é novo aqui e não se inscreveu no canal ainda, não perca tempo, se inscreva no nosso canal. Não custa nada para você, mas para nós é fantástico, porque nós vamos continuar crescendo. O YouTube vai entender que nós precisamos chegar em outras pessoas, vai entregar essa mensagem para mais gente. Então, para você é só uma curtida, é só uma inscrição, não vai custar nada para você, mas para nós aqui vai abençoar demais a nossa vida. O nosso papel aqui é sempre crescer e alcançar mais e mais pessoas por esse Brasil todo, tá? Que Deus te abençoe. Até a próxima EBD em Foco, se Deus permitir. Deus abençoe.